Olá, pessoal. Nós estamos aqui visitando o nosso netinho e estávamos conversando sobre o nosso grupo de sono reparador e também o nosso grupo de desparasitação. Então, nós resolvemos gravar um vídeo para poder clarear um pouquinho a nossa mente, falando um pouquinho sobre a insônia, sobre problemas de sono, sono reparador. Então, eu quero fazer algumas perguntinhas para o Dr. Júlio. Doutor Júlio, por que muitas pessoas têm problemas com insônia, problemas para dormir. Se é uma coisa que todo mundo fica cansado, todo mundo precisa dormir, por que que é uma coisa que pega tanta gente? Uhum. Existem várias causas para insônia, né? Dentre elas, a gente pode ter o estresse, a ansiedade e a falta de melatonina. Às vezes, a glândula que produz a melatonina começa a calcificar e produzir muito pouco melatonina. E também, uma outra causa pode ser os parasitas, né? A parasitose pode também estar envolvida com a insônia. Então, pensando na desparasitação, que nós vamos começar agora o nosso grupo no finalzinho de abril, dia 21 de abril, nós vamos começar de novo o nosso grupo de desparasitação. Nós temos umas 6 vezes por ano que a gente inicia esse grupo, então, para ajudar. E muita gente acha que não tem problema nenhum, que não precisa se preocupar com parasitas. Eu nunca vi nada nas minhas fezes, nunca senti nada, faço exame de fezes todo ano. Só exame de fezes dá para você saber se tem parasita ou não? Então, o exame de fezes, ele analisa os vermes mais comuns, os parasitas mais comuns, né? Mas, por exemplo, num exame de fezes, né, que a gente chama, né, um protoparasitológico, né, eles, por exemplo, não olham bactérias, né? Eles não olham fungos, e eles olham os vermes, alguns protozoários, né, como a giardia, né? E entre os vermes, né, eles olham mais assim, o ascaris, né, que é a lombriga, a tênia, a solitária, né, o oxiurus e a, o, ai, me fugiu o nome agora, a, e o ancilóstoma, por exemplo, né? Mas existem outros, né, como a facíola, o eritrema, que não são analisados, né, num exame normal. Então, para a gente ter certeza se a gente tem ou não, teria que fazer vários exames, precisar procurar um médico que se Uhum. preocupe com isso, né? Que faça essa relação, mas nem todos fazem. Então, os parasitas, a gente fica preocupado muito com vermes, mas a gente sabe que a cândida também, né? Ela pode fazer um estrago danado. Uhum. E existem várias doenças, e a gente não sabe quem começou primeiro, se foi o parasita que causou, né, a sensibilidade, a pessoa desenvolveu a doença, ou se a pessoa desenvolveu a doença e por causa dos parasitas, o tratamento não é tão eficiente, a pessoa tem dificuldades com Às aquele vezes a tratamento. doença diminui a imunidade e o parasita, então, encontra É, condições então, para se instalar. né? Então, é bem importante. Quais tipos de doenças podem estar relacionadas também a parasitas, fungos? Uhum. Então, por exemplo, dores de cabeça podem estar envolvidas, né? Por exemplo, a cândida, ela pode, do intestino, ela pode entrar através da parede intestinal, ela pode entrar na corrente sanguínea, e aí dentro da corrente sanguínea ela produz toxinas, essas toxinas podem predispor ao aparecimento das dores de cabeça. E aí a pessoa toma tantos remédios, e aí ela sobrecarrega o rim, sobrecarrega o fígado, e parasita sai do intestino, por exemplo. Espontaneamente não sai, nem do intestino, nem da corrente sanguínea, né? Então precisa fazer o quê? Precisa tratar, precisa tomar algum medicamento ou algum composto, né, que Para poder vai evitar. eliminar. Então a gente faz a desparasitação natural.
Porque muitas vezes, quando a gente usa uns remédios alopáticos, ela pode desparasitar, mas também pode agravar algumas outras coisas ou causar também. Hum. Nós tínhamos nossa filhinha, quando ela tinha 4 anos, eu tinha mania de fazer desparasitação 2 vezes por ano com remédios alopáticos. Essa nossa filha passou muito mal. Hoje ela tem 29 anos. Então, desde então, a gente optou por fazer coisas mais naturais. Tá bom? E a memória? Ela pode ser afetada? Memória, o foco por parasitas? Pode, né? Então, o parasita ele pode produzir toxinas, né, que, quando passam pelo cérebro, podem causar sonolência, podem causar mau funcionamento da produção dos neurotransmissores que promovem a fixação da informação, né? Eu já vi também pessoas dizerem, depois que fazem, participam do nosso grupo, dizer, nossa, meu colesterol estava super alto. Engraçado, depois que eu fiz a desparasitação, meu colesterol baixou. Hum. Olha só. E não é só isso. E depressão, ansiedade? Também, né? O parasita ele pode causar toxinas, né, que vão alterar a produção de GABA, de serotonina, que são os neurotransmissores que, quando estão deficientes, podem causar depressão, ansiedade. Quais outras doenças? Vou pôr aqui que eu preciso pegar meu netinho. Quais são as outras doenças que podem ser afetadas também por parasitas? Por exemplo, menopausa precoce, que é uma coisa bem comum hoje em dia, né? A gente vê mulheres ainda numa idade jovem ainda, né? E tendo uma menopausa com 35 anos, 38 anos, né? Uhum, E isso uhum. pode ser uma causa, Da pode ser menopausa. causado pelos parasitas. Então, assim, a gente pode estar prejudicando muito a nossa saúde quando a gente não faz a desparasitação, né? A gente pode estar causando vários problemas em diversos setores também. Quando a gente fala também de crianças com problemas, autistas, ah, crianças com TDA, crianças com várias dificuldades, isso também afeta? Sim, as toxinas podem afetar isso também. Uhum. A gente tem, às vezes, a ideia de que não, eu quase não como fora de casa, eu mesmo que preparo o meu alimento, mas uma coçada no olho, uma mão na boca sem querer, você passa a mão na boca, você foi Roeu, no né? lugar, roeu unha, você foi no elevador, apertou lá o elevador, aí você vai e coça o olho, a gente não tem noção, né, do que a gente faz com a nossa mão, porque é tudo muito automático. Então, essas coisas podem afetar. Então, nós estamos aqui para dar essa dica. Se você quer melhorar a sua insônia, se você quer melhorar outros problemas, né? Pode, então, fazer desparasitação. Uma vez só por ano adianta? É natural. Adianta uma única vez por ano? Não, porque quando você faz a desparasitação, nem sempre você consegue eliminar 100% dos parasitas, e também você pode se recontaminar, né? Porque, por exemplo, a Exato. cândida, ela está no ar, você pode estar inalando, né? Você pode estar ingerindo, você pode se reinfestar. Então, é importante estar sempre fazendo uma, uma manutenção, É. né? Nesse último grupo que a gente fez, então eu sempre faço no finalzinho, olha, me conta como você estava, tal. Muita gente que não tem essa noção respondeu assim, olha, eu não sei se eu tinha, mas as minhas dores articulares melhoraram muito. Aí outro, olha, eu acho que eu também não tinha nada, mas nossa, você sabe que eu não tenho mais azia, má digestão, parece que melhorou. Eu achei que aqueles óleos ajudaram nisso também. Então, a gente não tem noção do alcance, né, que pode ter essa desparasitação. Mesmo essa causa esse grupo que a gente está fazendo da insônia, muita gente fala: olha, você sabe que meu intestino está indo tão bem, estou tratando de insônia, estou tratando de sono reparador e meu intestino passou a ficar melhor. Por quê? Os óleos essenciais têm esse poder, né? Eles vão modular o nosso corpo. Por que que os óleos ajudam em outras coisas que você está tentando melhorar, ter um sono reparador e melhora outra coisa? Por quê?
O óleo essencial, ele tem muitos compostos químicos dentro dele, né? Geralmente são mais de 200 substâncias químicas diferentes num único óleo. Então, cada substância química que tem naquele óleo vai agir num determinado órgão, numa determinada função. Por isso que muitas vezes você pode usar o óleo para tratar uma coisa e melhorar de uma outra, sem querer, né? Como que diz o ditado, né? Atirei no que vi, acertei no que não vi. Uhum. Né? Outra coisa bem interessante que eu estava lendo também é que muitas vezes a gente toma suplementos, né? Eu tomo, ele toma, e a gente não tem noção de que os parasitas estão se alimentando dos nossos suplementos. Isso é real? Isso acontece também, eles alteram a absorção dos nutrientes. É muito frequente a gente ver, por exemplo, uma pessoa com deficiência de vitamina D e você dá altas doses de vitamina D para o paciente, aí vai dosar no sangue, não melhorou. Geralmente tem parasita envolvido. Tem alguém consumindo o dele, né? Uhum. Então, isso é uma guerra. Isso é uma guerra. E quem tem que vencer somos nós, né? É uma guerra que a gente tem que estar buscando qualidade de vida, uma coisa que é ligada na outra, é sistêmico. Eu melhoro uma coisa, eu ajudo uma coisa, eu melhoro outra, E né? vence quem tem as melhores armas, né? Uhum. E hábito é tudo. A gente precisa ter os hábitos, hábitos de tomar os nossos protocolos e usar os olhos, olhar rótulo das coisas, buscar se informar, né? E saber o que a gente está comendo, o que a gente está consumindo, não tomar qualquer suplemento. Quantos pacientes eu pego e falo assim, usa algum suplemento? Ah, eu uso, eu compro no mercado, eu compro na farmácia um assim. Por que que eles são diferentes? Eles não são ruins, muitas vezes, mas eles não têm tudo o que a gente precisa? Geralmente a maioria dos suplementos não tem todas as vitaminas e todos os minerais que a gente necessita, né? E normalmente não tem a quantidade necessária para você tratar problemas. Geralmente é uma dose dietética, é aquela dose que você precisa nutricionalmente, né? Mas Hum. não para você repor um estoque, repor uma deficiência. E muitas vezes, né, as vitaminas e minerais, elas têm uma certa dificuldade de serem absorvidas se não estiverem presentes outras substâncias. Então, um polivitamínico que, que tenha outras coisas junto, né, como, por exemplo, extrato de cenoura, extrato de brócolis, né? Você vai ter uma absorção muito maior. Hum. E lógico, quando eles são naturais, quando eles são de boa qualidade, tem um preço. Não dá para ser baratinho, né? Porque tudo isso tem preço, tudo isso é uma qualidade, tem que ser puro, tem que ser 100% puro, tem que passar por testes, né? Então, usar os óleos, usar os suplementos. A gente toma o VM Complex da doTERRA, a gente toma o ômega da doTERRA, os óleos de protocolo, toma um GARD todos os dias para melhorar a nossa imunidade também. Tudo isso para ajudar a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, eu vou postar para vocês, vocês podem vir procurar. Nós temos grupo de sono reparador, nós temos grupo de desparasitação, grupo de estresse e ansiedade, tá bom? Grupo de mães, tá bom? Então, instrução é tudo, buscar conhecimento é tudo, tá bom? E a gente vai adorar ouvir o depoimento de vocês depois que vocês terminarem também o grupo de desparasitação, terminarem o grupo de sono reparador, venham nos contar como vocês também estão se sentindo, tá bom? Mas fica a dica, pense em todos os problemas que você tem. Observa como está. Faça a desparasitação. Depois de um ano, fazendo pelo menos 3 vezes no ano a desparasitação, venha nos contar como é que vocês se sentiram, tá bom? Então, dormir bem é importante, mas precisamos associar a desparasitação junto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima dica. Até. Tchau, tchau.